A pandemia mudou a taxa de nascimentos no Brasil. Muitos casais adiaram o sonho de ter filhos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a queda foi de 10% nos nascimentos no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Veja a reportagem de Manuela Niclevics. A pandemia tinha tudo para ser um baby boom, um aumento na taxa de natalidade. Casais, longos períodos em isolamento. Mas hoje, mais de 1 ano e 3 meses depois, os números apontam para outra realidade. As maternidades estão vazias. Tem muita angústia relacionada a questões emocionais agora, né? Muitas mulheres aflitas e muito solitárias, né? E também tem toda a questão do medo, né, e da insegurança de ir para a maternidade, de ficar dentro de um hospital nesse período onde tudo é recomendado que você não vá. Mesmo com o início da vacinação para este grupo, especialistas ainda acreditam que os índices não devem voltar a crescer imediatamente. Agora, são os impactos financeiros da pandemia que têm sido responsáveis pelo adiamento deste sonho. Este foi o caso da Regina. Ela casou no ano passado e já planejava engravidar em 2020 mesmo, mas teve que mudar bastante os planos. Era um plano nosso ter bebês agora no ano passado, né, em 2020. Só que a gente realmente acabou adiando isso por conta de, primeiro, que a gente não sabia o que era a doença, né? Em abril do ano passado era tudo muito incerto, a gente não sabia como que uma mulher grávida ia se pegasse Covid, como que ia ser, a gente ficou muito com medo disso. E também, depois que a gente foi entendendo mais a doença, ficou aquela dúvida da questão financeira mesmo. Assim como a Regina, outras milhares de mulheres decidiram adiar estes planos. Só aqui na capital paulista, a queda na taxa de natalidade no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020, foi de 10%. Já no estado de São Paulo, a redução foi um pouco menor, de 5%. Mas mesmo assim, os índices locais são bem mais acentuados do que a média nacional. No Brasil, a queda no número de nascimentos foi de aproximadamente 0,3%. As áreas onde a gente tem mais possibilidades econômicas, possibilidades de trabalho, também são os locais que vão ser mais afetados pela pandemia. Mas para algumas mulheres, adiar não é opção. Thalita, mesmo já com experiência na maternidade, é a terceira gestação, teve muitas dúvidas ao enfrentar este período na pandemia. Não foram gestações muito fáceis também, eu tive alguns problemas nas gestações delas, mas não tinha essa insegurança de agora. Eu realmente fiquei bem preocupada, então saí o mínimo possível de casa. As minhas filhas, por exemplo, não pude mandar para a escola. Médicos garantem que todos os protocolos adotados nas maternidades são suficientes para a segurança das mamães e dos bebês. Desde a chegada, né, da paciente, do acompanhante, já se passa por triagens de segurança. E a partir daí se separa em 2 blocos, basicamente. As gestantes em condição normal, que é a grande maioria, e aquelas com suspeita eventual de alguma infecção, que tem alguma queixa ligada ao Covid ou outra infecção. Para quem ainda não se sente seguro, a saída é esperar a vacinação. Eu acho que é realmente um ponto para elas se sentirem mais seguras e tomarem a decisão mais adequada.